Olá, malta! Tudo bem com vocês? Eu sou a Andressa. Eu sou o Léo E nós somos o Vivendo na Europa. Então, malta, o vídeo de hoje nós vamos passar para vocês o que mais sentimos falta do Brasil. Tem muitas coisas, né, que a gente sente falta do Brasil, pra ser Muitas sincero. coisas. Então, antes disso, não se esquece de dar aquele like, compartilhar nosso vídeo, Assinar aqui o embaixo. canal. Sim, para dar É de aquela graça, moral, gente, aquela não ajuda. paga nada. Espalha para todo mundo, finge que é fofoca, mas antes disso, Roda a vinheta. A gente vai começar falando sobre família, né? Que foi o que a gente deixou no Brasil e é o que a gente mais sente falta, que é nossos pais, o meu pai, minha mãe, os pais dele, meus avós que ainda são vivos, os os irmãos. irmãos, minhas cunhadas, que eu tenho cunhadas sensacionais. E aí, o que mais sentimos falta da família? É aquele momento, aquele domingo à tarde, para a gente tomar aquele café, aquele bolo, um almoço na casa dos pais, um almoço na casa do sogro e da sogra. E aí é o que mais a gente sente falta, daquele churrasco final de semana, todo mundo, aquela festa Das que virava... festas, né? Porque 15 anos, aniversário, a gente sempre tava em todas as festas. E aqui a gente não tem isso, né? A gente pode até ter uma vez ou outra, mas não tem muito. Em 8 meses aqui a gente ainda não foi em nenhuma festa. Sim, apesar de ter alguns amigos, mas a gente sente essa falta aí de estar presente com a família, aquelas festas que demoram 2 dias para acabar no final de semana, começa no sábado à tarde e vai até domingo à noite. E assim, esse ano foi um ano meio difícil pra gente, bastante difícil, né, amor? Sim. A gente perdeu uma pessoa assim Especial, né? Que maravilhosa. sim. Então, a gente fica com aquele receio de deixar os familiares no Brasil e com aquele pensamento, né? Será que é a última vez que a gente está dando um abraço? Será que é a última vez que a gente está se despedindo, vendo pessoalmente? Eu pensava isso muito dos meus avós, né? Sim, eu acho que... ficava com esse medo de, poxa, será que é a última vez que eu tô vendo meus avós? Será que eu ainda não vou vê-los de novo? E assim, eu ligo pra eles de vez em quando, a gente se fala porque aqui o fuso horário é de 3 horas, então às vezes aqui ele quer falar comigo, mas já é muito tarde, Sim. né? O horário acaba não batendo muito, mas a gente tá sempre se falando, sempre tô perguntando. Assim, a gente tenta fazer o possível para estar mais próximo deles, fazendo essas ligações e tal. Mas aí eu tive uma perda muito grande. Infelizmente, eu perdi minha mãe, né? Foi um momento muito difícil e eu ficava com aquela questão se eu volto ou não volto para o Brasil. E aí eu tive o apoio da minha família, de falar, fica, Léo, fica, é um sonho de vocês, é o que ela queria. E hoje, assim, tá completando basicamente, acho que é 4 ou 5 meses que eu perdi minha mãe. Mas eu, apesar de estar falando assim para vocês, graças a Deus eu tenho um coração muito confortável em relação mesmo de ter perdido uma pessoa muito importante na minha vida, que era a base da família, mas de saber o legado que ela deixou e o filho que eu fui para ela. Então isso para mim é o que mais importa. Mas assim, é muito difícil. Mas assim, foi o que eu falei. O mais importante é o que foi feito em vida. E aí a gente sente essa saudade, essa tristeza, mas era um sonho da gente vir para cá e ela apoiou da gente estar vindo e tudo. E graças a Deus, assim, eu tenho um coração muito confortado em relação a isso. Mas eu tenho ainda meu pai, tenho minha irmã, meu irmão, as pessoas que estavam mais próximas comigo lá, eu sempre tenho falado com eles, meu sobrinho, meus sobrinhos. Então, assim, a gente fica com essa saudade de família, né? Eu falava, quando a gente ainda estava no Brasil, eu falava que assim que saísse nossa residência, a primeira viagem que eu queria fazer era para a França, né? Falava assim, não, a primeira viagem que eu quero ir é para a França. Quero conhecer Holanda, França. Holanda. E aí, hoje, a minha cabeça mudou completamente. E eu quero ir no Brasil, né? Eu quero dar esse abraço na minha família, nos meus pais,
na minha cunhada, Cristiane, um beijo pra você. Na Flávia também, que é a minha cunhada, que é a madrinha da minha filha. E assim, meu irmão, são as pessoas que meu sobrinho, minha sobrinha, João Vitor e a Júlia, o Theo, meu afilhado. Então são pessoas que assim, cara, que a saudade bate, mas chega a doer, sabe? E eu quero muito voltar para poder dar esse abraço neles. Eu não me arrependo de estar aqui em Portugal de forma alguma, né, Léo? A gente se adaptou bem ao país. Foi meio complicado no início, ainda não tá 100%, né? As coisas aos poucos elas vão Se ajeitando. se ajeitando, vai se encaminhando. Mas é o preço que a gente paga de estar saindo do nosso país, saindo de pessoas, saindo de perto de pessoas que a gente ama. Mas espero que eles entendam e super entendem isso, nos apoiam. E a gente tem sempre lutado para que as coisas aconteçam da melhor forma, passando as notícias para eles. E isso é muito bom. Eles estão sempre nos nossos momentos mais difíceis, eles estão perto da gente, mesmo não estão corpo a corpo, mas em pensamento e vice-versa. E a gente se fala todos os dias Todos os também, dias, todos os então dias. eu falo com meus pais todos os dias, falo com a minha cunhada todos os dias, não tem um dia que a gente não se fale. Então, assim, Sim, e aí essa é a questão da família. E agora tem outras questões também, o clima. o clima. Nossa, o clima, assim, eu vou falar por mim, que eu sei que você gosta de calor, né? É. Eu gosto de frio. Eu não gosto de calor, eu não gosto de sol, eu não gosto de estar na praia torrando. Não gosto. Quando eu vou pra praia, eu gosto daquela sombrinha, o chapéuzinho, bastante protetor solar. Eu sou dessa vibe. E ele já gosta mais de sol, ele gosta mais de calor, né, amor? Não é que eu gosto mais de muito calor, é que Prefere o calor do que o eu frio. prefiro o sol. E eu prefiro Em o frio. em questão de tempo, essas coisas, a gente conseguiu se habituar, apesar de ser um país que a gente nunca tinha passado esse clima, né, esse frio. E tá sendo o primeiro. A gente ainda não tá no inverno, Não tá né? no inverno, a gente tá na tá primavera, no outono. outono. No outono. Só que eu saio pra trabalhar às 5 horas da manhã e eu pego 6 graus. Então você imagina no inverno, que o inverno é em janeiro. É, porque aqui o problema também não é só a temperatura, é É o porque vento. venta, às É vezes muito chove. gelado. Então, assim, a gente sente um pouco disso. Mas a gente saiu do Brasil, no Rio de Janeiro, que a gente mora no Rio de Janeiro, a gente saiu de lá e chegou a pegar a sensação térmica de 48, 49 graus no E aí dia. a gente chega aqui e pega 6 graus, a gente sente, né? O corpo sente. E É, aí eu reclamo. Eu falava assim, caraca, tá muito frio, meus dedos estão tão roxos. Eu tô me tremendo. Aí ele falava, você não gosta de frio? Eu falava, eu gosto de frio, mas eu não gosto de congelar. porque assim, a nossa sorte, que a gente vem se habituando, tá se habituando com frio, porque a gente chegou aqui um pouquinho antes do verão. E o verão daqui também é quente. E A gente conseguiu até ir à praia 2 vezes aqui. E aqui, por exemplo, você clareia cedo e escurece tarde. Quando Isso é 9 no horário de verão. verão. No verão, você aqui chega 9 horas da noite, o sol está Ainda tá começando claro. a sair, a baixar. Mas no horário de inverno, não. É. Então a gente só tem aquele período pouquinho de claridade. A gente sai para trabalhar, tá escuro e volta. chega em casa, tá escuro. Então, assim, aqui é um país que é o extremo. Você chega muito no frio e quando tá muito calor, chega no muito calor. Então, Mas eu gosto. é uma das coisas que eu sinto, a falta é sair naquele de manhã. Nada como um casaco bem quentinho, umas luvas, um cachecol, uma touca que não Mas resolva. assim, você tem que sair um pouquinho do frio, porque se você ficar o tempo todo, você também tem sujeito a ficar com a garganta inflamada. Esse é um problema, porque eu tenho rinite, né? Sinusite. Então, essa mudança de tempo foi muito ruim pra mim e pra Giovana, que a Giovana também tem rinite. E aí ela ficou doente, esse período de novembro todo a Giovana ficou doente. E foi ruim, que ela demorou muito pra se curar. Outras coisas que a gente tem saudade, é o quê? A comida, né? Não vamos falar da feijoada brasileira, Nossa, né? aí chegou aqui, eu falei assim, Andressa, vamos fazer o seguinte.
vamos comer um churrasco. E chegamos lá para comer o churrasco no shopping, pedimos. Eles são muito acostumados a colocar bastante comida no prato. Tem pessoas que pedem e até dividem porque é muita Não, eu coisa. sempre quero dividir, mas ele nunca quer dividir comigo, esse Não olhoso. precisa dividir. Ah, E aí a gente falou, pô, vamos pedir esse que vem com linguiça, vem com frango, vem com isso, vem com aquilo, vem com picanha. Eu falei, pô, beleza. a picanha, né? Mó saudade de comer Pô, uma a picanha picanha. chega aqui, quando a gente falou, vamos comer o churrasco, quando vê a picanha, Gente, é sério, é uma folha de papel tão fininha. é muito fino, você não sente nem o Fina. gosto da carne, a E é carne dura. fica dura porque eles deixam passar, entendeu? Então, assim, a gente já começou a falar, nossa, pô, será que todos aqui são assim? Mas todos Os lugares que a gente os comeu lugares que a picanha gente come picanha, nunca comeu não é uma bom, picanha boa. não é igual do Brasil. Mas quando a gente faz em casa, fica bom, porque aí a gente E aí essas coisas que a gente sente um pouco de falta. Aquele tempero brasileiro, aquelas coisas que tem no Brasil, por exemplo. Aqui eles têm algumas coisas que são chouriço, alheira, essas coisas, mussela. Então, essas coisas aqui são chamadas de enchido. Só que eles falam que a nossa linguiça, que é a nossa linguiça para churrasco, é salsicha. Salsicha brasileira. Então, assim, não são coisas que tem bastante aqui, são coisas mínimas, mas que a gente sente saudade da nossa a linguiça comida. calabresa A nossa linguiça calabresa, carne seca, não não tem. tem. Até acha, no mercado brasileiro, São os mercados até brasileiros que vendem. encontra, mas é caro, não é tão barato. Em geral aqui a carne não é tão barato. A carne vermelha em geral aqui não é tão barato. Mas assim, então são comidas que a gente às vezes sente um pouco de saudade, mas a gente tenta fazer em casa, por exemplo, o feijão. O nosso feijão preto, né? Porque a gente é carioca, então a gente come o feijão Eles não preto. comem feijão preto. Eles são muito raros comer alguma coisa com feijão preto. Não comem. Então aqui só vende feijão enlatado. Sim, tem até pra Até fazer. vende feijão para você cozinhar na sua casa. Mas eles não têm hábito de comprar e de fazer. Isso, eles são muito práticos. Os feijões deles são sempre pré-prontos já dentro de uma lata e tal. A gente pega esse feijão e faz o nosso tempero em casa. Porque geralmente eles mesmo pegam aquele feijão de lata, joga na panela e come. Eu não, eu quando compro, eu douro o alho com a cebola lá, boto meu tempero e aí a gente come assim, fica melhor. Então esse tipo também de comida, essas coisas, churrasco, a gente sente um pouco essa saudade. É mais saudade dessas coisas, né? Da família, do clima e da comida, que acaba a gente sentindo falta mesmo. Ah, eu esqueci de falar de uma coisa que não tem aqui. O quê? Requeijão. A gente encontra no mercado brasileiro, mas não é igual. É que a gente estava falando. Algumas coisas aqui, tem uns mercados aqui que eles têm produtos brasileiros. Por exemplo, aqui não vende miojo. E lá nesse mercado vende. Só que a marca é Renata. Isso, aqui Não é o Nissan. não são as marcas que a As gente boas conhece. marcas, né? Que no Mas, caso- por exemplo, a paçoca da gente. Aqui as pessoas queixam muito que não tem paçoca. E aí, nesses mercados, consegue comprar. Passatempo, que é um biscoito que eu não sei se todo o Brasil tem, mas no Rio de Aqui Janeiro não tem. Aqui não tem. Aqui não tem. Traquinas. Traquinas, então são Fandangos. são Você coisas não que encontra. a gente não encontra aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado, tá? Não deixe aí de dar aquela curtida, aciona aquele sininho aí pra gente tá sempre aí com vocês, tá? E até a próxima. Fica com Valeu, Deus. gente. Tchau, Beijão. tchau.